Fala pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo de análise de gráficos mensais. Pessoal, esse vídeo vai ser dividido em duas partes, tá? A primeira parte a gente vai fazer uma apresentação aqui para contextualizar a importância da análise dos gráficos na escala mensal. E a segunda parte vai ser a análise dos ativos em questão, tá? Eu preparei aí uma seleção de ativos. Alguns ativos são destaques, outros eu quero somente colocar no meu radar para monitorar aí o andamento deles dentro desse próximo mês de agosto, que inicia-se hoje. Pessoal, então vamos lá. Antes, eu só peço que todos vocês não se esqueçam de deixar o like aqui embaixo, de se inscrever no nosso canal e compartilhar esse vídeo com seus amigos que também gostam de bolsa, gostam de análise técnica. Pois bem, analisando o gráfico mensal, ativos da B3, agosto de 2023. Galera, a primeira coisa que a gente precisa entender são as vantagens de analisar os gráficos mensais, tá? Eu vejo três utilidades na hora de analisar gráficos mensais. A primeira utilidade é de fato você operar esses gráficos. Então existe aí a possibilidade de você se basear nesses gráficos para encontrar ponto de entrada, stop e alvo de operações que vão durar aí vários meses ou até alguns anos. Então essa é uma possibilidade. Eu não gosto muito dessa possibilidade por conta do gráfico mensal gerar candles muito grandes que comprometem a relação risco-retorno das operações. Tá? Fica difícil de trabalhar os papéis nessas condições, salvo raras exceções, aí ativos extremamente direcionais. Mas vocês vão ver isso daqui para frente, tá? Depois eu vou comentar um pouco sobre isso. Existe, obviamente, a possibilidade de você fazer análises complementares, né? O gráfico mensal vai servir, na verdade, então, como um complemento para os gráficos semanais ou diários, para operações de prazo menor. Position trade, swing trade. Aqui eu vejo muita utilidade no gráfico mensal, tá? Então assim, você está pensando em tomar posição num papel que está fazendo uma reversão de tendência no gráfico semanal, tá lindo, mas aí você vai ver aquele papel tem tendência de baixa no gráfico mensal, você tem ali bem na cara do preço, de repente uma média móvel caindo. Então, opa, eu não quero estar tomando posição num ativo assim. E o gráfico mensal vai me fornecer essas informações. Ou então, eu estou pensando em entrar vendido num papel que está fazendo uma reversão de tendência, fez um pivô de baixa. Opa, olha o gráfico mensal, você tem às vezes ali um suporte, né, uma média móvel ascendente na cara do preço. Então, não vale a pena você operar vendido. Entende? Essas contribuições acabam servindo como um complemento. E aqui a gente tem a terceira possibilidade, que na verdade é a percepção dos melhores pontos para você fazer aí os teus aportes de longo prazo, né? Falando aqui da filosofia de buy and hold, vocês sabem que apesar do nome do canal ser trade de valor, eu bato bastante nessa tecla aqui com os colegas. Todo mundo deve ter uma carteira onde coloca ali de forma passiva todos os meses dinheiro nela e compra boas empresas, bons ativos para segurar aí por pelo menos 10 anos. Tá? Então, nessa carteira, nesse tipo de abordagem, preço importa muito. Tá? O quanto você vai estar pagando ali nos teus aportes, às vezes muda totalmente o resultado daqui a 10 anos, daqui a 15 anos, daqui a 20 anos. Tá? E é justamente olhando os gráficos mensais que muitas vezes numa crise você percebe ali uma oportunidade de estar aumentando a tua posição em determinados papéis. Tá? Depois eu vou mostrar para vocês na prática como que isso funciona. Tá? Bom, vou dar algumas amostras para vocês de operações que ocorrem no gráfico mensal. Então aqui a gente tem transmissão paulista. Veja, um papel extremamente direcional. Eu peguei aqui o enquadro de 2014 até 2020. Tivemos três grandes operações aqui factíveis no gráfico mensal. Um Dave Landry, quando o papel estava recuando para a média móvel de 21. Tivemos o rompimento de uma consolidação em topo. E lá em 2020, quando o mercado fez um crash, quando a gente teve a pandemia do coronavírus, a retomada dos preços ocorreu
através de uma inside bar aí no gráfico mensal. Certo? Equatorial Energia. Olha o quão direcional é essa empresa. O gráfico dela num prazo maior. Estou pegando aí um quadro de 2009 até 2020. Tá? Então, 11 anos de preço. Dentro de uma tendência absurda. Perceba como as médias de 9 e 21 períodos funcionam religiosamente para marcação de fundos em Equatorial Energia. Então aí você teve várias entradas por Dave Landry, por rompimento de retângulo em topo, por 9.1. Lá em 2020 você também teve aqui uma oportunidade de pegar a retomada dos preços após a formação de uma inside bar em cima da média móvel de 21. Então aí você tem diversas possibilidades. PetroRio talvez seja o exemplo mais clássico de todos, né? Acho que todo mundo está familiarizado com esse papel. Ele fez um rally absurdo de 2016 até hoje, né? Hoje, esse mês, vocês vão ver que PetroRio rompeu as máximas históricas, né? E olha a quantidade de entradas que você teve, principalmente Dave Landry's. A gente tem também sidebars. A gente tem aqui no caso, eu não escrevi, mas 9.3, 9.2, né? 9.2, diversas entradas, tanto pelos setups de correção até a média móvel de 9 do Barry Williams, como pelo setup do Dave Landry. Então, excelentes operações. Todas foram para o alvo, tá? Absolutamente todas. Exemplo de aporte de longo prazo, e esse aqui é um exemplo real. Tá? Essas operações aqui, ó, que eu mostrei para vocês de PetroRio, Equatorial, Transmissão Paulista, nem todas foram feitas, foram executadas. Tá? Eu estou mostrando as possibilidades aí para vocês. Agora, isso aqui é um exemplo real que eu fiz com a minha carteira. Lá em 2020, quando eu vi VEG caindo 48% de topo a fundo, encostando na média móvel de 21 períodos no gráfico mensal, eu comprei. Tá? Eu tinha uma ordem lá. Então, esse papel aqui me deu uma oportunidade de acumular ele num preço muito bom. Todo mundo fala que VEG é cara. Pois é, naquela época, na crise, com uma correção de 48%, o papel com certeza não estava caro. Tá? Eu me preparo para esse tipo de coisa, né? Eu todo mês faço aporte em ações brasileiras, ações americanas. Eu vou construindo minha carteira de longo prazo de buy and hold. Só que 90% do dinheiro que eu coloco no mercado, tá? Ele fica lá no mercado, ele vai de fato para as ações. 10% do dinheiro reservado para o meu aporte acaba constituindo um fundo, onde eu só vou utilizar os recursos nesse tipo aqui de situação. Tá? Então, eu invisto em VEG desde 2015. Eu passei a adotar essa estratégia aí de contribuir mensalmente, mas reservar 10% da contribuição para um fundo lá por volta de 2017. Pô, eu tinha aqui, pessoal, pelo menos uns 20 meses, entendeu? Aquilo ali já estava virando praticamente 2 aportes inteiros. E eu fui lá e coloquei em VEG. Então foi uma bela compra. E isso eu fiz com base no gráfico mensal. Tá? Bom, nem tudo são flores. Existem algumas dificuldades em trabalhar com gráficos mensais, tá? Primeiro, barras com amplitude muito grande geralmente acarretam em stops colossais, stops gigantescos. E o modo câmera lenta, né? Tem gente que já se irrita com as operações de gráfico semanal. Você precisa de uma paciência ali para deixar o mercado oscilar, deixar o mercado se desenvolver. No gráfico mensal, isso piora. Tá? Você precisa realmente de uma paciência de Jó para deixar o mercado oscilar tudo que ele precisa oscilar aí. Às vezes isso implica em ver as ações que você comprou e que estavam te dando lucro recuarem. Então existe esse modo câmera lenta aí, tá? Mas existem maneiras de você contornar esses problemas, tá? Uma boa apuração com maior seletividade aí garante que você consiga encontrar boas oportunidades. Então, ambos os exemplos que eu mostrei aqui são papéis extremamente favoráveis para você trabalhar com gráfico mensal. São papéis direcionais que respeitam muito bem as médias nessas escalas gráficas, geralmente fazem movimentos curtos, tá? Quando você tem os setups adequados, você tem belas entradas.
Então, a seletividade aí vai te garantir resultados melhores. Regras de gerenciamento garantem um dimensionamento mais conservador das posições. Aí tem a regra dos 3,5%, né? Então, assim, não importa o quanto o risco da operação aumente, você sempre pode reduzir o tamanho da posição para compensar esse aumento, tá? O risco da operação que eu digo é o stop. Então, dando um exemplo para vocês aí. Uma operação cujo stop era de 34%. Pô, é inviável você fazer uma alocação com stop de 34%. Mas opa, peraí, na verdade é viável. Se eu adotar a regra dos 3,5%, ou seja, eu só posso arriscar no máximo, e é o máximo, tá? É o limite. Para muita gente, na verdade, essa regra não vai ser regra dos 3,5%, vai ser regra dos 2,5%, vai ser regra dos 2%. Tá? E tem que ver qual que é o teu apetite por risco. Mas veja, eu posso muito bem pegar o valor que eu escolho, dividir pelo stop da operação e multiplicar por 100. Isso aqui vai me dar o tamanho máximo da posição que eu posso ter. Se eu fizer a continha aqui, ó, eu vou ver que o tamanho máximo da posição que eu teria nesse tipo de trade, onde meu stop é de 34%, é no máximo 10% da carteira. Tá? Bom, chegamos ao fim da apresentação, então eu quero começar a fazer as análises aqui para os colegas, certo? Vamos começar falando do índice Bovespa, tá? Nós tivemos aqui, lembre-se, o candle mensal é esse, tá, pessoal? É que eu tô gravando esse vídeo já no início de agosto, pós-fechamento do pregão, então já existe o candle de agosto em construção aqui, mas o candle que a gente leva em consideração vai ser sempre aqui o candle anterior. Veja, o índice Bovespa conseguiu nos dar um sinal interessante em agosto. Ele violou, não rompeu, ele violou a região de resistência ali por volta dos 121 mil pontos, 121 mil pontos e 500, né? 121 e 500 pontos. O que é uma violação e o que é um rompimento? Violação é quando você tem volume acima da média, amplitude acima da média, né? Amplitude atípica do candle, aquela barra grande, robusta. Quando você tem um bom distanciamento da região rompida. Então, isso aqui não é um rompimento, é uma violação. Mas só do mercado mostrar que tem força para voltar acima dos 121.600 pontos, isso já nos dá uma pista do quão forte está esse mercado. Tá? Se esse rompimento aqui, ou violação, né, vamos chamar de violação, se essa violação aqui tiver continuidade a ponto de se tornar um rompimento, a gente tem espaço para o mercado subir até o topo histórico em 131 mil pontos. Tá? Índice Bovespa. O dólar. O dólar fez uma bela de uma derrocada aí, né? Impressionante o movimento do dólar. Voltou para 4,80. Tá esticado, tá? Tá esticado, tá saturado. Poderia muito bem, dentro desse mês de agosto e até mesmo no mês de setembro, fazer alguma espécie de repique aqui para testar a média móvel de 9, média que não é testada desde março, média móvel de 21, essa aqui não é testada desde janeiro. Janeiro, o dólar ainda estava em 5,70. Ok? E ele retorna então para 5,80. Mas no geral, me parece muito razoável pensar no dólar retornando aqui para essa janela entre 4,50 e 4,60. Ele já está quase lá. Tá? Eu vejo como extremamente provável o retorno do dólar para esse patamar. Certo? Falando do mercado americano. Mercado americano tem mais um mês de bonança, tá? Mês de julho fez com que o S&P subisse 3%. Depois do mês de junho, que fez esse pivôzão de alta, eu espero que no mínimo o S&P retorne aqui para a região de topo histórico, tá? Então, apesar do mercado sim estar um pouco sobrecomprado, estar um pouco esticado, principalmente quando a gente olha escalas menores, gráfico semanal, eventualmente eu acho que o mercado já nos próximos meses deve vir testar esses 4.800 pontos outra vez, tá?
Acho bem provável isso acontecer. O Nasdaq fez a reversão de tendência no gráfico mensal lá em março. Esse aqui sim tem que tomar um pouco de cuidado, tá? Apesar também de eu achar extremamente provável o retorno ali, ele já tá quase lá, tá? Mais um mês aí de alta igual a gente teve em julho, a gente chega no topo histórico. Apesar de eu achar extremamente provável o retorno pro topo histórico, esse aqui tá esticado. Esse aqui, se a gente parar para pensar desde o começo do ano, a gente só tá tendo meses de ganhos. O único mês que não foi de ganho foi o mês de fevereiro, tá? Mas o mês de janeiro, o mês de março, o mês de abril, o mês de maio, o mês de junho, o mês de julho agora foram todos meses de ganhos. Talvez com o fato da gente estar vendo aí um investimento cada vez maior na inteligência artificial, algo que poderia sim gerar bastante produtividade. Talvez seja um mercado ansioso para voltar a comprar equities, com o Fed podendo começar a fazer o pivô, né, nos seus juros. Mas ainda assim eu acho que o mercado poderia estar enfrentando uma correção dentro dos próximos meses, principalmente quando a gente olha essas empresas de tecnologia, tá? Mas um reteste lá para a zona de topo histórico, 16.800 pontos, é extremamente provável. Ok? Bom, vamos começar a falar então sobre os destaques mensais. Como eu disse, eu reservei aqui uma série de papéis que, na minha opinião, devem ser lembrados. Vamos começar com o setor de energia elétrica. Então, Mega 3 é um ativo que eu queria mostrar para vocês no gráfico mensal, tá? O que me chamou a atenção aqui em Mega 3? Ora, a gente teve um 9,1 de compra no mês de junho. E o mês de julho, apesar de ter iniciado com uma grande correção de 10%, ganhou mais força ainda acima da média móvel de 9%. Então, pessoal, veja, o mercado ainda está praticamente no ponto de ativação aqui de um setup 9.1. Eu vejo o Mega 3 com uma grande possibilidade de voltar para testar as máximas históricas lá por volta de 13,25. Tá? É um ativo que entrou dentro de uma tendência. Não tem nada pela frente até lá. Tá? Me chama atenção esse gráfico mensal. Me chama atenção o gráfico mensal de AES Brasil, né? AES B3. Por que me chama atenção o gráfico mensal de AES B3? Ora, porque a AES B3 lá em maio havia feito uma bela de uma barra de ignição, só que isso havia colocado a ação muito longe, né, uma distância muito grande das médias móveis, tá? Então agora a gente vê essa ação retornar até a média móvel de 9 períodos, retornar até a média móvel de 21 períodos, embora exista ainda algum distanciamento, ela já está muito mais próxima dessas médias, tá? E no semanal a gente vê o mercado tocando essas médias. Temos aqui um setup 9.2 maravilhoso. Pera aí, pessoal. Tive que espirrar aqui, pessoal. Tá? Tô com uma rinite aqui, uma crise de rinite atacando. Como eu estava dizendo, existe um setup 9.2 aqui no gráfico mensal, tá? Existe uma grande chance do mercado provocar essa ativação acima de 12,36. E esse é um papel que também já está negociando acima de todas essas médias. Tem espaço para continuar subindo, tem espaço para replicar uma alta estilo que a gente teve lá nos meses de abril e maio, tá? Então me chama assim bastante atenção a ES Brasil. Gosto de Engie. Engie é um ativo que renovou máximas históricas. Eu não posso deixar de mostrar para vocês que no mês de julho, Engie faz um pivô, renova máximas históricas, rompe uma consolidação de praticamente 3 anos, até mais. E esse papel agora tem espaço para estar buscando novas máximas. É questão de tempo, a meu ver. Tá? É questão de tempo. Vejo que no gráfico semanal ele está recuando. E no gráfico mensal,
existe essa zona de suporte aqui, 42,80. Qualquer tentativa desse papel de retornar para essa região, na minha opinião, seria vista como uma oportunidade de compra, tá? 42,80. Vamos para o próximo ativo. Light. Pessoal, aqui a gente tem que tomar muito cuidado, tá? Eu tô vendo muita gente olhar a Light com bons olhos, e realmente o papel no gráfico semanal tá fazendo uma correção incrível, inclusive essa semana agora, que teve início ontem. Mas no gráfico mensal, primeiro que o rompimento da média móvel de 21 ainda não foi muito bem aceito, o mercado não confirmou essa máxima aqui. Então poderia muito bem ganhar pressão de venda perdendo essas médias aqui e falhar completamente no que o movimento busca trazer, que é uma reversão de tendência desde abril aí subindo. E eu vejo muita gente querendo comprar isso aqui, e realmente existe uma compra linda aí, 9.3, um Dave Landry, mas no gráfico mensal talvez o papel ainda precise de mais tempo para digerir esse rally monstruoso de 440% que ele produziu. Ok? Então, tem que tomar cuidado. Banco do Brasil. Aqui está, na minha opinião, uma oportunidade. Banco do Brasil, tá, está fazendo um recuo depois de vários e vários meses de forte tendência de alta e depois de ter rompido as máximas históricas ali, em junho, né, violou, em julho, não, perdão, pessoal, em maio violou, em junho o mercado confirmou o rompimento dessa região. E a gente vê agora ele retornando, fazendo uma barra ignorada, fazendo aqui uma inside bar, que se tiver sua máxima acionada pode gerar uma nova puxada forte. Eu torço que nesse mês de agosto a gente tenha alguma correção maior em direção ao topo histórico rompido. Isso deve coincidir ali com a média móvel de 21 períodos. De repente ele vem até um pouco mais a fundo. Banco do Brasil teria uma bela entrada, tá? Eu acho que é oportunidade, o mercado voltando ali para R$ 42,60, R$ 43. Banco do Brasil merece nossa atenção, tá? Temos BMG. BMG é um banco menor. Eu não posso deixar de mostrar ele para vocês, porque BMG, se você olhar o gráfico mensal, em junho, esse papel fez uma bela de uma reversão de tendência. O candle dele é de reversão de tendência. E qualquer reação compradora que pudesse tirar o mercado dessa posição, que pudesse negar a ruptura dessas médias móveis no gráfico mensal, deveria ter aparecido em julho, não apareceu. Ao invés disso, a gente tem aqui uma inside bar, uma barra vermelha ignorada. Então, sendo ativada essa inside bar aqui, eu vejo o BMG com uma possibilidade bem grande de continuar subindo. Ok? Um dos ativos que eu estou monitorando, um dos bancos digitais, aí uma das fintechs. Banco ABC também é outro que merece nossa atenção. Tá? Produziu uma barra de ignição lá em junho, em julho ativou essa barra de ignição, confirmou o 9.1 de compra, tem tudo para renovar máximas históricas, Banco ABC, e dar continuidade a essa tendência. Tá? Parece ter ganho um momento aí o papel. ClearSale, né? Enquanto a gente tem excelentes exemplos de compras, aí ClearSale passa a ser um exemplo de venda, pessoal. E é isso que eu falo para você sobre o gráfico mensal acabar sendo útil, né? Você olha aqui no semanal, você vê o quê? Um pivô de alta nesse candle, né? Dá vontade de comprar, pensando realmente numa reversão de tendência em ClearSale. ClearSale que vinha de uma tendência muito forte de baixa agora pode reverter. O mercado falha. Mas por que o mercado falha? Porque no gráfico mensal você tem ali a perda da mínima de um Dave Landry. Ele não confirmou aqui o pivô de alta. Veja que ele fecha com uma grande sombra
superior. Você tem a média móvel de 21 períodos descendente. Tá? IRB. IRB é um papel que, apesar de eu estar altista para ele no gráfico semanal, no gráfico diário, mesmo após aquela queda lá de 14%, mesmo após essa queda de 14%, olhando o IRB no gráfico semanal, ainda acima dessa zona aqui de resistência que demorou tanto para romper, olhando o IRB ainda com a média móvel de 21 apontada para cima, me dá vontade de comprar o papel, mas a gente tem que ter cuidado, a gente tem que tomar muito cuidado. O rompimento no gráfico mensal não ocorreu. No gráfico mensal o mercado negou o rompimento. Olha esse candle aqui do mês de julho, que candle horroroso. Isso aqui é um Dave Landry. Isso aqui é uma oportunidade de venda pelo gráfico mensal. Eu não gosto muito de contra a média móvel de 9, tá? Eu esperaria o mercado confirmar esse movimento através da perda da média móvel de 9 no gráfico mensal. Ao mesmo tempo que uma compra aparece se essa máxima for superada. Concordam comigo que muita gente vendeu olhando esse fechamento e colocou o stop acima dessa máxima? Se essa máxima for ativada, o stop desses vendedores poderia muito bem ser ativado. Você tem a média móvel de 9 aqui embasando também compra. Aquilo que eu falo, eu não gosto de vender contra a média móvel de 9. Na média móvel de 9 você vai ter compra, você vai ter pressão, entrada de pressão compradora. Ok? BB Seguridade, né? BB Seguridade, um ativo aí que bastante gente está de olho para venda, com as médias móveis apontadas para baixo no semanal. Se você olha o mensal, você não vende. Inclusive, ele acabou de ativar aqui, ó, em julho, um Dave Landry. E apesar de não ter andado ainda, tá no acionamento de gatilho, dá para fazer uma entrada conservadora nesse papel. O stop aqui não é grande, é um stop de 7,5%, 8%. Teu stop vai ficar abaixo de 29,20, abaixo da mínima lá de junho. E o mercado poderia muito bem romper essa zona de resistência, que é a máxima de julho, e começar um novo movimento altista aqui. Então o gráfico mensal te dá esse insight. Olhando BPAN, Banco Pan. Pô, Banco Pan é um também que a gente não pode deixar de olhar, tá? Em junho, o papel fez um pivô de alta, rompeu uma zona de topo, reverteu a tendência, pois passou para cima de todas as médias móveis. E aquilo que eu disse para vocês já com outros ativos. Se é para o mercado negar, vem no candle seguinte. Dificilmente o mercado nega depois. Em julho, o mercado simplesmente aceitou esse patamar de preço. Ele fecha aí com uma barra ignorada. Então, muita atenção, tá? Eu tô de olho nessa possibilidade de consolidação aqui no gráfico diário de BPAN. Eu tô de olho na possibilidade de um rompimento aqui no gráfico diário. E tudo isso aqui alinha-se com o gráfico mensal, galera. O gráfico mensal me dá um embasamento primário. Daí a gente já fala de papéis aqui do setor de consumo não cíclico, tá? Eu prestaria atenção em Jalles Machado. Jalles Machado agora, em julho, conseguiu fazer o quê? Acionar a máxima de junho, e era um candle horrível em junho, aquilo que eu falei para vocês de IRB. Se aquela máxima é acionada, assim como essa máxima aqui foi acionada, tinha um sinal feio aqui também em junho, sugerindo a continuidade da consolidação do ativo. Se a máxima é acionada, surge uma bela de uma pressão de compra. Olha a pressão de compra que você teve aqui, quer ver uma coisa? No último dia do mês. Olha o volume. Por quê? Porque os operadores que estavam vendidos no papel acabaram estopando. Olha a barra de ignição que você tem em Jalles Machado. Pessoal, esse aqui é um papel para retornar para essa zona de R$10, de R$10,50, para a zona de topo lá em cima, tá? Um belo ativo que abre espaço para position, que abre espaço para swing trade. São Martinho.
São Martinho, galera, é um ativo que me interessa muito também, tá? E eu vou dizer pra vocês uma coisa, talvez ele seja o ativo que mais me interessa aqui de todos esses destaques que eu coloquei. Por que me interessa tanto assim São Martinho? Porque São Martinho, tinha aqui São Martinho, lá em abril, um 9.1 foi ativado, o mercado confirmou em maio, fez um belo de um rally, inclusive, em maio. E aí, esticado em relação às médias móveis, inclusive no semanal, o papel está fazendo um pullback. No gráfico mensal ele já deixou um 9.3. Esse papel tem tudo para continuar subindo. Olha o gráfico mensal. E olha o gráfico semanal. Então, bem na região da média móvel de 21 no semanal, coincide com o encontro da média móvel de 9 no mensal, você tem esse 9.3, realmente o papel está bem bonito. Tá? Natura, a gente tem que mencionar o fato de Natura ter feito uma reversão de tendência, aí rompido uma zona de topo, uma zona de consolidação. Tá? Um topinho aqui foi rompido, ao mesmo tempo você tem toda uma consolidação nesse fundo grandão, que é toda essa consolidação aqui. Isso aí o mercado fez em junho, confirmou em julho, você tem tudo para ter a continuidade desse movimento altista de Natura. Ok? Então é um papel que me interessa sim. O que mais nós temos aí, galera? SLC Agrícola. SLC Agrícola está dentro de uma consolidação já há um bom tempo. Temos um 9.1 aí se formando no gráfico mensal. Uma falha no mês de junho e maio, quando o mercado tentou perder aqui a média móvel de 21, média móvel de 21 que está segurando ele aí desde 2019. Então, rompimento falso para um lado normalmente acarreta em rompimento falso para o outro. Eu ficaria de olho se SLC Agrícola conseguir passar dos R$ 47,50. Tem tudo para continuar subindo. Land 3, outro papel que tem a ver aí com o setor agrícola, também tá fazendo uma espécie de power breakout aqui, né, no gráfico mensal. Ainda precisaria, obviamente, do movimento maior rompendo lá em cima. Mas fiquem atentos, galera. É uma zona de média móvel de 21 períodos. Tem um David Landry. O papel não quer cair. Já é o terceiro mês que o papel não quer cair. Tem tudo para apontar essas médias para cima e buscar romper a zona lá de R$30, R$29,50. Aí a gente entra no setor de consumo, né? Que na verdade tem aqui vários papéis. Não necessariamente você tem entradas, mas eu gostaria de destacar esses papéis. Para mim está nascendo uma nova líder aqui no setor de construção, que parece até o momento, desde o rally que se inicia aí em abril, ser o setor mais forte de toda a bolsa. Tá? Então, Lavi parece estar nascendo dentro desse setor como um destaque, ganha bastante volume, você tem as zonas de máximas históricas sendo rompidas, olha a tendência desse papel no diário, olha a tendência desse papel no semanal, você praticamente não vê pressão vendedora entrando aqui, você só vê pressão compradora, qualquer recuo, isso aqui é uma bela de uma compra, e o gráfico semanal confirma isso. Pô, em julho a gente teve esse rompimento, tá? Então eu vejo uma líder nova nascendo aí. Ao mesmo tempo, eu vejo o setor educacional com bons olhos, mas principalmente Duque. Duque foi o único papel do setor educacional que rompeu uma zona de topo no mensal, fez a reversão no mensal, teve vários meses para refutar o movimento e não conseguiu. Tá? Então, o Duques consegue dar ênfase aqui há um processo de reversão que pode estar começando. Eu ficaria atento a compras no position. Porte 3, ativo bem ofuscado, né? Ninguém fala dele, mas olha o rompimentaço que ele fez no mês de junho, e olhe como no mês de julho você não tem o mercado refutando, muito pelo contrário, o mercado produz uma inside bar, o mercado produz uma barra ignorada, ele está começando a recuar no semanal, fazer aí um processo de descanso. Então tem tudo para ser também um ativo bom para operações.
Plano e Plano é a líder de mercado, tá? Nenhuma ação na bolsa tá mais forte que a Plano e Plano. Nenhuma. Eu falei da Lavi, a Lavi pode ser uma nova Plano e Plano, tá? Mas ninguém tá mais forte que Plano e Plano. Realmente, essa é a Trisul de 2019, para quem me acompanhava naquela época. Tá? É o papel que mais teve compra, é a compra da bolsa aí, se a gente olha desde março, abril deste ano, tá? Tá bem esticado no mensal, sim, tá precisando de um recuo. Mas eu me lembro muito bem de Trisul em 2019 e o papel, apesar de estar esticado no gráfico mensal, não recuava, né? Neste caso aqui é interessante você monitorar a barra vermelha ignorada, inside bar, esse tipo de setup mais avulso. Tá bom? Mas esse é o papel mais forte da bolsa e ele confirma o rompimento das máximas históricas agora em julho. Cirela também tá forte, né? Cirela tá bem forte. Cirela, veja, já negocia acima de todas as regiões de resistência possíveis. Aqui tem tudo para voltar para o topo histórico esse papel. O topo histórico, né, de Cirela, o topo histórico. Tá? Só que tá bem afastada no gráfico mensal, tem que tomar cuidado na hora de tomar posições, até mesmo no semanal e no diário. Trisul parece voltar a ser a bola da vez também, não tá tão forte quanto uma Plano e Plano, uma Lavi, mas ainda assim tá bem forte. A gente teve aqui no mês de maio o 9.1, o mercado rompendo não só a média móvel de 9, mas a média móvel de 21. Tivemos ativação de um setup 9.1 de compra. E o mercado segue subindo, confirma agora no mês de julho o rompimento não só dessa região, mas de toda essa região aqui. Tá bem interessante esse papel. Seria um dos meus favoritos também na escolha de tomadas de posição aqui nesse setor. Smart Fit me interessa, tá? Chama minha atenção também a força, o volume de Smart Fit. Esse é um bom ativo para estar buscando por entradas no gráfico semanal. Leve 3 no gráfico mensal, fez algo inacreditável. Se a gente olha a barra, né, ali do mês de junho, rompendo aqui as máximas históricas, a gente vê que esse também é um papel extremamente forte. Ele tinha tudo para poder refutar o movimento, não refutou, muito pelo contrário, está fazendo uma espécie de consolidaçãozinha aqui no semanal, no diário dá para ver bem. Olha as bandas de Bollinger se estreitando. Então é um bom ativo, tá? É um bom ativo para estar buscando também por entradas no position, no swing. Mel, que é outra construtora menor, tá me chamando bastante atenção. Fica difícil operar no diário, mas no semanal chama atenção. No mensal rompeu toda uma consolidação aqui de mais de um ano, tá? Tem tudo para continuar subindo. Mel Nick. Temos o Login. O Login fecha muito bem o mês de julho, com uma barra ignorada aqui. Por que eu destaquei esse papel? Porque é uma das tendências mais bacanas que a gente tem no gráfico mensal, tá? Esse é aquele tipo de papel onde até você consegue operar o próprio gráfico mensal, né? Veja bem, você tinha aqui um Dave Landry, né? 9.3, você tinha várias entradas aqui, 9.3, barra ignorada, barra de ignição. E é um papel que eventualmente pode se enrolar um pouco aí, mas eventualmente deve voltar a subir. No gráfico mensal você tem já essa formação de inside bar, não, mas barra ignorada, tá bom? Tendência bem forte de alta em Login. Eco Rodovias fez uma das melhores reversões também que a gente vê e o gráfico mensal confirma isso. Olha a barra, gente, olha a barra de julho, tá? Eu tinha ainda um pé atrás com esse papel, olhando o gráfico mensal, porque eu via que a média móvel de 21 ainda não conseguia ser ultrapassada. E a gente vê Eco-Rodovias ultrapassando a média móvel de 21, tá? No mês de julho. Então, confirma um belo de um movimento aí. No gráfico semanal, isso aqui tem tudo para fazer entradas. A gente até fez uma entrada no grupo de acompanhamento aqui, que já está dando 25%, mas no gráfico semanal, qualquer tipo de recuo, no gráfico diário também para swing trade. Kepler, apesar de estar meio paradona agora, não vamos esquecer que no gráfico mensal, esse papel tem um 9.1 que foi ativado, não foi refutado em julho, ainda está no ponto de ativação e
usualmente essas entradas em Kepler são bem boas, tá? Olha, entrada aqui em Kepler, olha, entrada aqui em Kepler, olha, entrada aqui em Kepler. Esse é o tipo de papel também que você consegue trabalhar em cima no próprio gráfico mensal. Os stops não ficam grandes. Papel bem direcional nessa escala. Ameaçou romper a média móvel de 21, perder ela, não conseguiu perder. Tá? Aí, destaque, na minha opinião, para a R3. A R3 ficou consolidando aqui durante todo o ano de 2023. A média móvel de 9 no gráfico mensal já está bem próxima do preço. Ou ele ganha força aqui nessa zona de fundo para romper 1,76, 1,80 de vez e reverte essa tendência. Não me parece ser o caso. Senão isso já tinha acontecido com essa força da bolsa aí nos últimos meses. Me parece mais o caso de perda aqui dessa zona de suporte em 1,10, tá? Então ficaria atento. Você tem agora as médias começando a forçar a cotação para baixo. Porto Belo me interessa, gosto muito de Porto Belo. E Porto Belo conseguiu apontar novamente tanto a média móvel de 9 quanto a média móvel de 21 no gráfico mensal para cima. Essa era uma das minhas preocupações também, né? Eu tinha posição no papel na época, do papel não consegui fazer isso, ele acabou conseguindo, então ficou bem legal. Atenção para Hidrovias do Brasil, esse ativo aqui talvez ganhe de São Martinho, tá? Eu disse que São Martinho era um dos melhores. Hidrovias do Brasil talvez seja a melhor de todas, tá? Fez o primeiro pivô que foi confirmado já em junho e agora em julho faz o segundo pivô que deve ser confirmado em agosto. O papel tem o vazio gráfico para o topo histórico, agora R$ 7,69. O upside é de pelo menos 80% a 90% em Hidrovias do Brasil, porque é um vazio gráfico, entendeu? Você não tem nada por aí. Beleza? Então eu prestaria bastante atenção em Hidrovias do Brasil. VEG também é um papel que todo mundo deveria estar olhando com bons olhos. Tá? Saiu o balanço de VEG. Tivemos o maior volume talvez da história no gráfico mensal. Não chegou perto. Tá? A gente teve um volume muito bom ali na pandemia, que realmente os preços estavam bem atrativos. Mas, gente, VEG reagindo aqui nessa média móvel de 21, fechando acima da média móvel de 9 o mês. Essa reação aqui no semanal na zona de suporte, que coincide com as médias no mensal que vocês viram. Esse papel, gente, para mim, rompe aqui em cima e vai embora e decola. Tá? Para mim é questão de tempo. Santos Brasil, assim como o login tá forte, a gente vê Santos Brasil forte, né? Essas empresas de logística em geral estão bem fortes. Santos Brasil produz uma inside bar no mês de julho. Eu acho que tem tudo para continuar subindo. A gente vê todas as médias apontadas para cima. O mercado respeita muito bem essas médias. Tivemos uma região de resistência rompida aqui, que agora atua como suporte. Então, estou bem otimista para Santos Brasil também. CSUD, né? CSU Digital fechou com um belo pivô de alta no mês de julho. Se confirmar isso aqui, tem espaço aberto para o topo histórico lá em R$ 25,00. Cora Saúde está querendo fazer uma reversão. Apontou a média móvel de 9 para cima no gráfico mensal. No gráfico semanal está querendo fazer aqui uma espécie de pivô. Muita atenção, tá? Se confirmar, pode ser uma entrada. Se não, se falhar aqui, vocês já vão entender por que é a zona onde está a média móvel de 9, tá? Apesar de ter apontado ela levemente para cima, o movimento não foi confirmado ainda. Então é uma decisão muito importante para a Cora Saúde. Temos Onco 3, eu não podia deixar de destacar esse papel aqui, ele está muito bonito, é um dos poucos papéis do setor de saúde que está subindo, apesar da volatilidade ser bem grande. O papel chegou a derreter 30% numa semana, né? Ele retoma tudo, rompe a máxima do mês de junho, agora em julho ativa, então uma barra ignorada, um pavio, né? Ainda tem essa zona de resistência aqui pela frente, depois disso é caminho aberto até o topo histórico em R$20 e o papel teria um upside de pelo menos 50% até lá. Qualicorp, tem que ter muito cuidado com a Qualicorp. Qualicorp não está, assim como outras empresas de saúde, fazendo reversão. Você vê ativação em julho de um setup 9.3 e Dave Landry de venda, tá? Com a média móvel de 9 agora bem mais próxima do preço. Lembram que a média móvel de 9 está bem afastada? Pois é, agora a média móvel de 9 está bem próxima.
Eu acredito sim que com a Alicorp, inclusive tem um alinhamento no semanal, continue caindo e possa renovar mínimas. Tá? É uma das poucas empresas da bolsa que não ganhou nenhuma euforia. Raia Drogasil, essa aqui é o contrário de tão bonita que tá a Raia Drogasil. Reitero a compra nesse papel, a gente rompeu uma consolidação de 3 anos, tá? E o mercado confirma o rompimento em junho, em julho, que ele poderia muito bem tentar refutar esse rompimento, ele deixa aí uma barra ignorada, tem tudo para dar continuidade a esse movimento, a gente está em outra consolidaçãozinha menor no gráfico semanal, mas saiba que o mensal confirma isso. A própria Petrobras, tá? A Petrobras também. Papel que está forte, papel que rompeu as máximas históricas, aqui no caso. Tem tudo para continuar subindo. Tá? Tinha uma inside bar em julho. PetroRio. Talvez seja um dos gráficos mais bonitos que eu vi. Tá? Talvez seja um dos gráficos mais bonitos que eu vi. A gente viu aqui em PetroRio um rompimento das máximas históricas. Lembre-se da ativação aqui do gráfico mensal de um setup Dave Wander, que já está dando 30%. Pessoal, esse papel é excelente para vocês trabalharem em cima do gráfico mensal. Tá? No gráfico semanal, ele confirma o rompimento. Então, o PetroRio tem tudo. Não é só o topo anterior, são as máximas históricas. Tá? PetroRio tem um caminho aberto aí para continuar subindo. Moblai. Moblai também, tá? É outro papel que rompe a média móvel de 9, rompe uma espécie de região de resistência aqui, tá fazendo um pullback, né? Fechou julho aí com uma barra ignorada, poderia também ter refutado o movimento, mas parece não ser o caso. É um ativo que eu prestaria atenção para uma reversão aí no setor de tecnologia. Temos Dexco, galera, Dexco está sensacional, sensacional. Produziu uma barra de ignição subindo 50% em maio. Ao tentar refutar o movimento, se segura de novo na média móvel de 9, está ativando 9.3. Para mim tem tudo para furar esse mês a média móvel de 21 e retomar a tendência altista, né? Veja que o papel se comporta de forma bem direcional no semanal e ele está agora inclusive marcando fundo numa zona de resistência rompida. Ativação de um Dave Wander. Tá bem legal. Dexco. A gente já falou, desculpa pessoal. Unip6. Unip6 apontou a média móvel de 9 para cima depois de ameaçar perdê-las. Na média móvel de 9 e média móvel de 21. Unip6 que teve uma bela tendência nos últimos anos aí. E ativa o 9.1. Não refuta o movimento nesse mês de julho. É um papel que tem tudo para subir. Gerdau e Goal, me impressionaram essas duas, tá? Me impressionaram mesmo. Olha o fechamento, a barra de ignição aqui no caso de Gerdau e Goal, gente. Tá? Parecem ser um caso à parte. Igual ainda tá mais bonita, porque essa zona que era resistência acabou virando suporte, o mercado reagiu bem aí. Virou um caso à parte, um caso isolado no setor de materiais básicos que tá mais fraco com a queda aí do minério no ano de 2023, 2022, 2023, né? Temos Dexuspar, que apesar de ter uma liquidez bem reduzida no gráfico mensal, me lembro que estava linda, sim, está linda. Tem tudo para continuar subindo, tem um 9.3 armado aqui em julho. E por fim nós temos a BDR do Google, beleza? A Google, né, a Alphabet, conseguiu confirmar em julho as médias móveis agora como suporte. Antes elas eram resistência no gráfico mensal. Agora elas funcionam como suporte. Tá? E o mercado deixa um 9.3 e uma inside bar. Certo? Galera, eu quero agradecer a presença de todos vocês aí aqui nessa nosso vídeo. Né? Era para ser uma live, eu acabei gravando esse vídeo. Convido a todos aí, aproveitando que nós estamos com as vagas abertas para se inscrever para o grupo de acompanhamento. A gente está abrindo mais uma turma do grupo, tá? E eu convido todos os colegas a fazer parte desta turma. Basta preencher o formulário aí que está aqui embaixo, o link
Na descrição, primeiro link com nome, e-mail e telefone de vocês. E aí a minha equipe vai estar entrando em contato para a gente poder fazer a sua adesão, ok? Peço aos amigos que têm interesse que se apressem, pelo menos se inscrevam aí, tá? E se inscrevendo você já garante a tua vaga, porque 90% das vagas para essa próxima turma já foram preenchidas, tá bom? Eu acredito que até o final da semana a gente vai ter a turma completa. Para quem não sabe, o grupo de acompanhamento é aquele meu serviço pago, né? Um serviço de assinatura, onde você recebe aí os estudos, as recomendações, as indicações da trade de valor. Nós olhamos tanto o gráfico diário, como o gráfico semanal, como o gráfico mensal, todos os dias, todas as semanas, todos os meses, na hora de selecionar os ativos para montagem de carteira, tá bom? Então, se você quer ter acesso a esse serviço onde uma equipe de pessoas olha o mercado e já te entrega relatórios prontos aí com entrada, stop, alvos, tamanho de posição, a gente faz todo o monitoramento dessas operações juntos, né, na nossa plataforma, no nosso aplicativo. Você tem acesso lá dentro a lives exclusivas, uma série de materiais exclusivos, videoaulas, treinamentos completos, mini cursos, né? A gente tem diversos guias, e-books, planilhas. Temos um espaço para atender você, para você estar em contato comigo, em contato com a minha equipe aí, sempre que você precisar. É um serviço voltado para quem quer ter alguém especializado pegando na mão na hora de operar e investir dentro do mercado, tá bom? Então convido a todos aí para fazer parte deste serviço. Pessoal, eu vou ficando por aqui. Nos vemos aí, quem assiste as lives de fechamento amanhã. Nos vemos para quem assiste as lives de position no final de semana. E para o pessoal que só está assistindo as lives aí, os vídeos das lives de gráfico mensal, a gente se vê no próximo mês. Valeu, galera. Um forte abraço a todos.